Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula, tá? Mais uma videoaula sobre crônica, né? Então, a gente vai começar agora a falar sobre esse processo de vocês de escrita e, na verdade, também de reescrita da crônica de vocês, tá? Lembrando que nós estamos na 7ª edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá? E nessa 7ª edição existem algumas regras que vocês precisam seguir, tá? Então eu vou estar falando com vocês como é que você vai fazer esse processo de escrita e depois de reescrita do texto de vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se vai aparecer agora um pouquinho, né? Essas coisas de internet. Tá. Então eu vou começar com vocês, claro, falando sobre uma crônica, tá? Aí, para vocês, o que vocês precisam observar? Ah, professora, é uma crônica. Lembrando que é uma crônica escrita para um aluno também, tá? Então, essa crônica, ela vai auxiliar, assim como eu coloquei também para vocês um exemplo de uma crônica, para auxiliar vocês nesse processo de escrita, tá? Olha só, a levada do samba vai te enlouquecer. Esse é o título que a aluna deu para a crônica dela. Vocês também terão que colocar um título. Claro, existe um tema. Qual que é o tema das Olimpíadas de Língua Portuguesa que vocês estarão abordando? É o lugar onde vivo. Então, a crônica de vocês, ela tem que pensar da localidade onde você vive, tá? Seja TI, se é uma fazenda pertencente à TI, então vocês precisam pensar nisso, tá? Aqui, vou só resumir rapidamente, mas aqui a aluna, ela vai falar sobre a escola de samba dela, que vence o prêmio, tá? Vocês sabem que em fevereiro, né, tem carnaval, e ele venceu o carnaval, foi uma escola vitoriosa do carnaval. Então, ela vai falar sobre essa emoção que foi da escola dela ser a escola campeã por mais uma vez, tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. O que é que tem de emocionante e de legal que vocês podem falar sobre a cidade de vocês, sobre Jataí? Vou citar um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. A festa da fogueira, né? Claro, nós estamos na pandemia, não tá podendo ter essas festas, mas nós sabemos que quando tinha a festa de São Pedro, tá? Todas essas festas são muito famosas em Jataí. Então a gente pode, vocês, né? Vocês podem falar sobre isso. É só uma ideia, tá, gente? Já que vocês têm que tratar dessa emoção, desse sentimento, por que não falar, né, da festa da fogueira e da festa de São Pedro? Claro, tem outras coisas legais em Jataí, mas eu só tô querendo dar um exemplo para quem tá meio perdido, dar um norte, né? Então vamos ler o texto dessa aluna, lembrando que vocês precisam de um título e que esse título, gente, eu aconselho, conselho meu, tá? Que o título ele sempre tem que vir depois do texto escrito. Tem gente que faz o título e depois vai fazer o texto. Eu prefiro escrever o texto, aí depois do texto que eu quero, de acordo com as Olimpíadas, de acordo com. E aí, depois disso, sim. Aí eu penso no meu título. Eu faço meu título antes, às vezes o título não vai ter depois nem nada a ver com o texto. Então, tenta primeiro escrever o texto, depois, aí sim, o teu texto vai levar ao teu título. Então, o título dela é A levada do meu samba vai te enlouquecer. Olha só essa crônica. Ao lado de uma das principais avenidas de São Paulo, conhecida por seus cortiços, teatros e cantinas, encontra-se o famoso bairro da Bela Vista. Assim que chega, por onde se passa o som é um só, desperta gigante, é novo amanhecer. A levada do samba vai da vez. Nossa escola foi vitoriosa. Um dum marcava o ritmo de milhares de pés. A bateria convidava desfilava na ala das crianças. Mal posso esperar minha passagem à ala show. Farei 13 anos e já sou um sambista de verdade. Olhe só, minha mãe
desfila na bateria há mais de 20 anos. Não poderia ser diferente. Esbanja talentos musicais, heranças de gênios imortais. Puxando o samba, pingando suor. Marcelinho só tinha olhos para as colombinas da ala show. Isque dum dum dum. Meu coração derretia de ciúmes. O compasso da bateria foi esmaecendo dentro de mim. Continuei sambando, era dia de festa e meus pés não conseguiam parar. Vi minha prima dançando vestida de colombina e me lembrei isso muito melhor. Ano que vem será diferente. Marcelino, me aguarde, tá? Então, olha só, bem curtinha, tá vendo? Mas que tem uma emoção e uma linguagem literária estupenda, tá? E é isso que eu quero que vocês tragam, tá? Não é escrever aqueles textos enormes que não tem sentido nenhum, gente. É fazer um texto que tenha sentido e que dê qualidade para a nossa cidade, tá? Então a gente pode lá iniciar, um exemplo, deixa eu ver como é que vocês poderiam, um exemplo, iniciar. É porque eu não sei muito sobre a festa da fogueira, mas assim, vocês poderiam começar falando sobre isso, tá? Um exemplo, todas as... É junho? Todas as... em junho acontece, mas com uma linguagem literária, tá, gente? Em junho sempre temos a mesma emoção, um exemplo, tá? Em junho sempre a mesma emoção. Aquela fogueira de não sei tantos metros, eu não sei quantos metros é agora, mas vocês podem pesquisar, tá? Para colocar no texto de vocês, que sempre nos traz emoção. Então, é só um exemplo de como vocês poderiam estar iniciando aí, tá? Como é algo de improviso, eu não consigo pensar em uma coisa melhor, mais estupenda, tá? Mas percebam que tem uma emoção, e é isso que eu quero que vocês coloquem no texto de vocês. Tragam emoção, tá? Então, olha só, um roteiro para vocês seguirem. Depois eu vou colocar esse roteiro para vocês lá no grupo. Lá no grupo, tá? Olha só, roteiro para revisão, também para fazer a crônica, para revisão. O cenário da crônica, o cenário, ou seja, o ambiente que você... Ela reflete o lugar da fogueira. Esse ambiente, onde é que é feita a fogueira? Lá no parque, né? Não, como é que chama? Eu não lembro agora, mas tem um local, que eu não vou me recordar o nome agora, eu tomo remédio para memória, gente, então às vezes eu esqueço das coisas, tá? Então tem um local onde é que é feita essas festas, tá? Então, está sendo retratado esse lugar, tá decocionando, ele tá divertindo, ele tá provocando reflexão. Então, isso você tem que colocar no texto de vocês. Vocês têm que emocionar, vocês têm que fazer as pessoas refletirem, vocês têm que fazer as pessoas se divertirem, tá? O episódio que vocês escolheram para retratar sobre a festa da fogueira, porque você não vai falar dela num todo, você não vai falar como ela iniciou, você vai falar sobre um episódio que aconteceu nessa festa da fogueira. Algo que vocês lembrem que aconteceu, que marcaram, que emocionou, que refletiu, tá? A narrativa, ela precisa ser ou em primeira ou em terceira pessoa, tá? Vamos recordar as pessoas do discurso. Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, vamos lá. O eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, elas, terceira pessoa do plural. Então, vocês precisam pensar nisso. Precisa ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu ou nós. E a terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Então, é só essas pessoas que podem ser retratadas no texto de vocês, tá? As marcas de tempo e lugar revelam fatos cotidianos, estão presentes, ou seja, é um tempo que marca essa questão do presente. Vocês têm que ter essa marca de presente, não só do passado em si, mas tem que ter essa marca atemporal, tá? Que tom o autor usa, ou seja, qual é o tom que você vai usar para escrever esse texto? Você vai escrever um texto humorístico, irônico, lírico ou crítico? Vocês precisam pensar nisso. Qual é o tipo de texto que vocês vão escrever? Qual é o tipo de crônica que vocês vão escrever?
E a linguagem que vocês vão utilizar? Vocês vão usar uma linguagem simples, uma linguagem espontânea, ou uma linguagem quase que informal com o leitor de vocês. Percebam que a crônica, ela não usa de uma linguagem rebuscada, uma linguagem formal, uma linguagem mais buscada para norma culta, tá? Ela vem sempre nessa questão do simples. Por quê? Porque o leitor ele precisa entender o texto de vocês, tá? Então, no desenrolar do texto, você precisa colocar as características da narrativa, tá? Quem são os personagens, qual é o cenário, qual é o tempo que você está utilizando? É o presente, passado? Qual é o elemento surpresa que você vai colocar nesse texto? Qual o conflito e o desfecho do texto? Eles estão presentes porque eles precisam estar presentes, tá? Precisa ter esse elemento surpresa, precisa ter esse conflito e precisa ter esse desfecho, tá? Fazer uso de verbo de dizer, tá? Então, você precisa ter o verbo dizer dentro do texto de vocês, tá? Essa é uma das normas e das regras das Olimpíadas. Os diálogos das personagens são pontuados corretamente? Ou seja, você está sendo coeso no texto de vocês? Está usando a coesão adequadamente? Ou seja, as pontuações, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto ou ponto final, estão sendo usados, ou travessão, aspas, que seja. Não sei qual a pontuação que vocês vão utilizar, mas essas pontuações precisam ser utilizadas adequadamente para que o texto de vocês tenha coesão, ou seja, seja coeso, tá? Há alguma palavra que não está escrita corretamente, então vocês precisam utilizar, apesar de ser uma linguagem simples, uma linguagem mais para o informal, o texto ele não pode ter erros de escrita, tá? Eles não podem ter erros gramaticais, ter frases incompletas, erros ortográficos e pontuações inadequadas. Tudo isso precisa estar certinho, a pontuação correta, a gramática correta, tá? Então, tentem escrever o mais correto possível. Claro, quando vocês me enviarem um texto, eu vou estar corrigindo. E se tiver algum erro gramatical, algum erro de pontuação, eu vou estar avisando vocês, né, para estar corrigindo e me reenviando para mim, para que eu possa cadastrar esse texto para as Olimpíadas, tá? O título, ele mobiliza o leitor para a leitura, ou seja, porque a pessoa ela só vai ter interesse de ler o texto através do título, né? Se o título for legal, se o título for impactante, o leitor ele vai querer ler o texto de vocês. O que acontece muito na internet, que eu vejo no Facebook, principalmente? A gente vê lá as manchetes de fofoca, um título impactante. E quando você vai ler o texto, não é nada daquilo que está no título, né? Por exemplo, fulano fez isso e isso. E, na verdade, não foi nem aquilo. Mas eles usam desses títulos impactantes para fazer com que a pessoa leia o texto inteiro, tá? Então, tentem fazer um título em que a pessoa se interesse em ler a crônica de vocês, tá? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Então, percebam aqui. O que acontece, tá, gente? As Olimpíadas de Língua Portuguesa falam um pouquinho sobre essa apresentação que não teve antes, né? Que foi uma falha minha, na verdade. Então, vamos falar um pouco sobre essa etapa da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Então, eu, juntamente com uma escola, nós tivemos até dia 20 de maio para fazer as nossas inscrições, tá? Então, nós nos inscrevemos até dia 20 de maio. Então, o que acontece? Quais as categorias, né? Nós temos lá 5 categorias. Nós temos a categoria poema, que é para o 5º ano, a categoria memórias literárias, que é para o 6º e 7º ano, a categoria crônica, que é o 8º e 9º ano, que é a que vocês estão participando, tá? Então, vocês estão concorrendo com o 8º ano, não só entre vocês, mas também com o 8º ano. A categoria documentário, que é 1º e 2º ano do ensino fundamental, do ensino médio, desculpa, e o artigo de opinião, que é do 3º ensino médio, tá? E existe uma etapa de seleção, tá? Porque vai ter premiações. E essa premiação, ela é a nível Brasil, tá? Não é nível só JTI. Não vai ter uma premiação, por exemplo, meu texto foi o melhor de JTI, vai ter uma premiação. Não temos essa premiação por enquanto, a não ser que a Secretaria de Educação resolva, né, dar alguma premiação aos alunos que forem os melhores, né, os melhores textos. Mas, por enquanto, nós não temos ainda nada relacionado a uma premiação para a JTI, tá? Então, o que vai acontecer? Quais são as etapas? Então, nós vamos ter a etapa escolar,
a municipal, a estadual, semifinal e a final, tá? Todas essas etapas vai ter uma comissão julgadora, que é a comissão vai ler o texto de vocês, lembrando que essa comissão ela vai ser formada por pessoas formadas em letras, tá? Ou seja, pessoas que entendem do gênero em questão, que é o gênero crônica, tá? Então, essas pessoas, elas vão ler o texto de vocês, vão avaliar, vão ver se está de acordo com o regulamento, se tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente está aparecendo na crônica de vocês, tá? A linguagem, o tempo, se tudo isso está adequadamente, tá? Então, quem é que vai receber prêmio? Então, só o semifinalista, o finalista e os vencedores, tá? Então, o que o semifinalista vai ganhar? O estudante semifinalista, ele vai ganhar uma assinatura de periódicos e um certificado. O finalista, ele vai ganhar um leitor de livros digitais e um certificado. E o estudante que for o vencedor, tá? Ou seja, que for o vencedor nível Brasil, ele vai ganhar um tablet e um certificado, tá? Então, essas são as pontuações. Gente, era isso por hoje, nossa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à produção textual, podem estar conversando comigo, enviando mensagem para mim no meu WhatsApp, tá? Que eu estarei sanando as dúvidas de vocês. Muito obrigada por terem ficado até o final comigo, tá? E um beijo para vocês e eu espero que vocês estejam todos bem.